Senhores vereadores, público que nos dá a honra da presença, também aqueles que acompanham pela transmissão do site do Poder Legislativo e pela transmissão da Rádio Comunidade FM, boa noite. Declaro aberta a 15ª sessão ordinária de hoje, dia 2 de maio de 2018. Consulto o plenário acerca da dispensa da leitura da ata da 14ª sessão ordinária, que foi levada a efeito no dia 23 de abril. Havendo consenso do plenário quanto à dispensa da referida leitura, eu coloco tal ata em discussão. Em votação. A ata da sessão anterior foi aprovada pela maioria dos vereadores e eu registro a ausência do vereador Alessandro Rossi Bertazzi e Gideon dos Santos. Matérias constantes do expediente recebidos do senhor prefeito. Ofício número 165/2018, encaminhando o balancete referente à receita orçamentária, despesa orçamentária paga, liquidada e empenhada, extra-orçamentária e restos a pagar da competência 03/2018 à Comissão de Finanças e Orçamento. Ofício número 358/2018, em atenção ao requerimento número 123/2018 do vereador Miguel Bragione, encaminhando informações sobre as ambulâncias e vans da Secretaria de Saúde. Ofício número 361/2018, em atenção ao requerimento número 119/2018 do vereador Gustavo Braga, solicitando informações sobre a destinação do terreno adquirido pela Prefeitura da Sociedade Esportiva Palmeirinha, no qual seria construída uma creche. Ofício número 364/2018, em atenção ao requerimento número 110/2018 do vereador Alan João Orlando, solicitando informações a respeito do projeto Guri. Ofício número 367/2018, em atenção ao requerimento número 108/2018 do vereador Gideon dos Santos, solicitando informações sobre o atendimento às indicações endereçadas à CIOMA. Ofício número 369/2018, em atenção ao requerimento número 109/2018 do vereador Gideon dos Santos, solicitando informações no que tange ao atendimento ao público no DETRAN do município. Ofício número 370/2018, em atenção ao requerimento número 115/2018 do vereador Alan João Orlando, solicitando informações a respeito do PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador. Ofício número 371/2018, em atenção ao requerimento número 116/2018 do vereador Alan João Orlando, solicitando informações a respeito do turismo de negócios do município. Ofício número 372/2018, em atenção ao requerimento número 120/2018 do vereador Gustavo Braga, solicitando informações se há previsão para a colocação de placas indicativas e também as substituições das que existem e estão velhas e danificadas. Ofício número 375/2018, em atenção ao requerimento número 121/2018 do vereador Gustavo Braga, solicitando informações sobre o passe gratuito para o transporte público a pessoas entre 60 e 64 anos. Ofício número 378/2018, em atenção ao requerimento número 126/2018 do vereador Francisco Donizete Pereira, solicitando informações sobre a notificação para a execução de passeio público na rua José Pedro Machado, número 22, no Jardim Pascoal Salzano. Ofício número 379/2018, em atenção ao requerimento número 114/2018 do vereador Alan João Orlando, solicitando informações a respeito dos procedimentos inerentes à divisão do meio ambiente. Ofício número 380/2018, em atenção ao requerimento número 125/2018 do vereador Francisco Donizete Pereira, solicitando informações sobre o asfalto da rua José Calixto Leal, nas proximidades do encontro da mesma com a marginal Armindo G. Torres. Ofício número 382/2018, em atenção ao requerimento número 128/2018 do vereador Gustavo Braga, solicitando informações sobre a notificação extrajudicial envolvendo alguns moradores do Jardim Anésia, tratando de uma questão de reintegração de posse. Ofício número 384/2018, em atenção ao requerimento número 118/2018 do vereador Miguel Bragione, solicitando informações sobre as câmeras de monitoramento do município. Ofício número 388/2018, em atendimento à Lei Municipal 3.194/2015, encaminhando cópia digital dos documentos que compõem o processo licitatório da concorrência pública número 03/2018 à Comissão de Finanças e Obras e Serviços Públicos. Ofício número 389/2018, em atenção ao requerimento número
133/2018, do vereador Ismael Miguel da Silva, solicitando informações sobre o tratamento de hidroterapia no município. Recebidos de diversos. Ofício número 59/2018, da Agência Reguladora de Serviços Públicos do município de Porto Ferreira, em atenção ao requerimento número 101/2018, do vereador Ismael Miguel da Silva, solicitando à Agência Reguladora informações sobre a coleta de água para a vigilância da qualidade para consumo humano no município. Ofício número 01/2018, do Conselho Fiscal da Porto Prev, encaminhando a ata da 17ª reunião e pareceres de janeiro de 2018 a fevereiro de 2018 e anual do exercício de 2017, à Comissão de Finanças e Orçamento. Ofício número 26/2018, do Centro Municipal de Assistência, creche Roberto Henrique João, encaminhando prestação de contas da parcela 3/12, referente ao convênio municipal, lei número 3.412/2017, à Comissão de Finanças e Orçamento. Ofício número 68/2018, da Associação Casa do Abrigo de Porto Ferreira, encaminhando prestação de contas referente ao termo de colaboração número 01/2017, lei 3.414/2017, referente mês de março de 2018, à Comissão de Finanças e Orçamento. Ofício número 08/2018, do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do município de Porto Ferreira, encaminhando demonstrativos da gestão orçamentária do Instituto de Previdência, referente ao mês de março de 2018, à Comissão de Finanças e Orçamento. Recebidos os senhores vereadores, requerimentos. Requerimento número 149/2018. Senhor Presidente, requeiro a Vossa Senhoria, obedecidas as normas regimentais, seja oficiado ao excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, solicitando ao mesmo informações se a Prefeitura Municipal tem previsão para manutenção na proteção de madeira no deck de lazer da ponte metálica do rio Mogi Guaçu, ao lado da imagem de São Pedro, pois encontra-se bamba e danificada, correndo o risco de, se alguém se suspender sobre a mesma, ela tombar sobre o rio. Plenário Ciro Ignatos, 25 de abril de 2018. José Gustavo Braga Colucci, vereador. O requerimento número 149, que solicita informações sobre previsão para manutenção na proteção de madeira no deck de lazer da ponte metálica do rio Mogi Guaçu, está em discussão. Em votação, requerimento foi aprovado e o registro a ausência do vereador Alessandro Rossi Bertazzi. Requerimento número 150/2018. Senhor Presidente, requeiro a Vossa Senhoria, obedecidas as normas regimentais, seja oficiado ao excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, solicitando ao mesmo informações sobre a possibilidade de estudos sobre o trânsito e estacionamento ao longo da Avenida João Martins da Silveira Sobrinho, Avenida do Comércio e adjacências. Também sobre a possibilidade de estudos sobre abrigar ônibus com turistas desta área para o pernoite com alguma segurança, em locais como estacionamento da rodoviária, etc., pois muitos estão pernoitando no posto Grau, na cidade de Pirassununga, pela falta de um local específico em Porto Ferreira. Justificativa. O assunto foi tema de matéria na EPTV Central e isso só mostra o grande crescimento do setor, comprovando a urgente necessidade de investimentos, programas e projetos em parcerias do poder público com o privado. Plenário Ciro Ignatos, 25 de abril de 2018, José Gustavo Braga Colucci, vereador. Requerimento número 150, que solicita informações sobre estudos sobre o trânsito e estacionamento ao longo da Avenida João Martins da Silveira Sobrinho, adjacências, e da possibilidade de abrigo para ônibus de turismo está em discussão. Em votação, requerimento foi aprovado pela maioria dos vereadores e eu registro a ausência do vereador Alessandro Rossi Bertazzi. Requerimento número 151/2018. Senhor Presidente, requeiro a Vossa Senhoria, obedecidas as normas regimentais, seja oficiado ao excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, no sentido de solicitar informações sobre a ligação entre os bairros do Jardim São Manuel e Águas Claras. Número 1. Através do requerimento número 147/2017, esse vereador questionou sobre a regularização e uma melhor infraestrutura no local. A resposta da Prefeitura, através do ofício número 205/2017, em 4 de abril de 2017, foi que o acesso em questão interligando os bairros Jardim São Manuel e Jardim Águas Claras se refere à faixa de terras de propriedade particular e não de domínio público,
Quanto à regularização, tal expediente demanda tratativas com os proprietários das faixas de terra, bem como com demais instâncias da Prefeitura Municipal, sendo que a atual administração, após as devidas análises, procederá com as medidas cabíveis. Item 2. A viabilização do referido acesso já consta do plano diretor do município. Quanto aos estudos com vistas à elaboração de projetos e demais peças técnicas, a CIOMA estará agendando reuniões com a Secretaria de Planejamento para deliberações quanto às medidas pertinentes. Sem mais para o momento, reitero o protesto de elevada estima e consideração. Número 2. Diante do exposto, passados mais de um ano da referida resposta, o local encontra-se da mesma forma, ou seja, sem regularização e sem a infraestrutura necessária para uma maior facilidade, segurança e mobilidade no trânsito e aos usuários. Esse vereador solicita mais uma vez resposta sobre o andamento dos projetos do referido local. Plenário Círio Ignatos, 25 de abril de 2018, José Gustavo Braga Colucci, vereador. Requerimento número 151, que solicita informações sobre a ligação entre os bairros do Jardim São Manuel e Águas Claras, está em discussão. Com a palavra o autor, vereador Gustavo Braga. Senhor presidente, vereadores, pessoal que nos acompanha, há mais de um ano nós fizemos esse requerimento, logo depois o nosso amigo Dentinho também pediu a iluminação, e sobre a regularização, aquele trecho lá, antigo Teia Pereira, se não me engano, era a ligação São Manuel e Águas Claras. A resposta da Prefeitura foi lida agora pelo primeiro secretário, Renato. Faz um ano, continua da mesma forma. E por que eu voltei no requerimento? Semana passada, teve um caminhão que atropelou um senhor ali, tá? Então, nós estamos desse jeito. Atropelou. De quem é a responsabilidade? Da Prefeitura? Não. Não é legalizada? Não. Vamos fechar o acesso? Não pode. Sabe? Então, vamos tomar conta disso. Não adianta falar que consta no plano diretor. Consta no plano diretor. Não adianta. Não é porque consta no plano diretor que um dia vai fazer. Pode ser que faça daqui 20 anos. Tem que tomar conta hoje. O bairro do Águas Claras e Jardim São Manuel não pode ficar mais sem essa ligação. Porque senão vão ter que utilizar a rodovia Anhanguera. Então, é facilidade, é mobilidade urbana. Não adianta a gente ficar fazendo reuniões de mobilidade urbana se não sair do papel, se não colocar na rua e tomar atitude. A gente tem que ser responsável por falar os problemas aqui na Câmara Municipal. Nós temos que elogiar a hora que tem que elogiar. E temos não que criticar, mas apontar onde tem problema para as devidas soluções. Nós vamos esperar o quê? Morrer mais um, atropelar mais um, fechar o local, deixar sem mobilidade. Olha que eu estou brigando desde a primeira sessão com a Intervias para fazer a duplicação, para fazer uma rotatória. Jardim Águas Claras e Jardim Anésia. É só olhar o número de ligações de água, ver quantas residências tem no Águas Claras, quantas tem no Jardim Anésia 1 e 2, quantas tem no São Manuel, para saber quanta gente que depende daquele trecho. Então, vamos começar a olhar um pouco mais e não só em papel, em resposta, porque aí não adianta. Isso nós temos. Nós queremos atitude, nós queremos que vista a camisa ou tira a camisa de uma vez e vamos para a briga e vamos fazer as coisas que tem que fazer. Requerimento 151 continua em discussão. Em votação. A matéria foi aprovada pela maioria dos vereadores, constando a ausência do vereador Alessandro Rossi Bertazzi. Requerimento número 152/2018. Senhor presidente, requeiro a Vossa Senhoria, obedecidas as normas regimentais, seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, no sentido de solicitar informações da secretaria competente sobre o início das reformas no elevado Tancredo Neves, popularmente conhecido como Minhocão. Justificativa. Esse vereador apresentou uma emenda impositiva junto ao orçamento municipal para a realização de tal benfeitoria. Acompanhei, a convite do secretário municipal de Obras e Serviços Públicos, senhor Marco Aona, o belo projeto da referida obra. Plenário Círio Ignatos, 25 de abril de 2018, José Gustavo Braga Colucci, vereador. Requerimento 152, que solicita informações sobre o início das reformas no elevado Tancredo Neves, popularmente conhecido como Minhocão, está em discussão. Em votação. Requerimento foi aprovado pela maioria dos vereadores. Eu
para não ficar repetindo a cada requerimento, eu já registro a ausência do vereador Alessandro Rossi Bertazzi, que não conseguirá chegar a tempo a esta sessão, de acordo com o comunicado que fez a um de nossos colegas. O requerimento foi aprovado pela maioria dos vereadores. Requerimento número 153/2018. Senhor presidente, requeiro a Vossa Senhoria, obedecidas as normas regimentais, seja apreciado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, no sentido de solicitar informações sobre o início das obras de recapeamento asfáltico em ruas do bairro do Cristo Redentor. Valor para a referida obra de R$250 mil foi conquistado através de solicitação desse vereador junto ao deputado federal Nelson Marqueselli. Plenário, senhor Ignatos, 25 de abril de 2018, José Gustavo Braga Colucci, vereador. Requerimento 153, que solicita informações sobre o início das obras de recapeamento asfáltico em ruas do bairro do Cristo Redentor, está em discussão. Em votação. Matéria foi aprovada pela maioria dos vereadores. Requerimento número 154/2018. Senhor presidente, requeiro a Vossa Senhoria, obedecidas as normas regimentais, seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, no sentido de solicitar informações sobre a possibilidade de reservar um espaço na área da antiga FEPASA, ao lado da Secretaria Municipal de Cultura, para o estacionamento de proprietários, assim como funcionários de estabelecimentos comerciais e públicos, no momento que entrar em vigor o estacionamento rotativo. E também se a Prefeitura Municipal ou a empresa vencedora da licitação, que será responsável pela Zona Azul, concederá algum desconto ou outro benefício aos proprietários e funcionários de estabelecimentos comerciais e outros que ficaram dentro do perímetro estipulado para o serviço de estacionamento rotativo. Plenário, senhor Ignatos, 25 de abril de 2018, José Gustavo Braga Colucci, vereador. Requerimento 154, solicita informações sobre a possibilidade de reservar um espaço na área da antiga FEPASA para estacionamento de proprietários, assim como funcionários de estabelecimentos comerciais e públicos no momento em que entrar em vigor o estacionamento rotativo, está em discussão. E com a palavra o vereador Gustavo Braga, autor da matéria. Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha, Paulo, com a Rádio Comunidade, gostaria de falar que o rotativo é uma necessidade. Tá? Alguns ainda criticam, mas é de extrema necessidade, de importância, precisa. Nós não temos aonde estacionar um carro, principalmente entre 2 horas da tarde até as 3, horário de banco para fechar, aquela coisa toda no centro da cidade. O que acontece? Muitos funcionários vão lá cedinho, de loja, funcionários públicos municipais, proprietários de estabelecimento, param os veículos lá, e aí aquelas pessoas que querem ir num comércio, precisam ir na prefeitura, tem que ir nos bancos, não tem lugar para parar carro. Não tem lugar para parar carro. Longe, fora de mão, quem quer na Caixa Econômica Federal, você não consegue parar em 29 de julho, Dona Balbina, nem na João Mutinelli, e nem na Perão de Gínio. Mais acima ainda, não tem lugar. Tem gente que está parando perto do Washington Luiz para poder ir na Caixa Federal. Tá? Então, vai entrar em vigor, nós sabemos da necessidade, mas, por outro lado, nós temos que ter alguma opção para os nossos funcionários públicos, para os funcionários, proprietários de loja. Porque amanhã depois, um para no pátio da FEPAS, outro vai parar, outro vai parar, outro vai parar, e aí vira bagunça. Tá? Então, nós queremos já colocar de início uma ideia para não virar bagunça e ser, sim, registrado, organizado, através de um decreto, de um projeto, alguma coisa do Executivo, para que possa cadastrar pessoas para parar os seus veículos lá, porque ali no pátio da FEPASA é próximo à área central da cidade. Tá? É uma ideia, é uma sugestão. De repente, o Executivo pode aprofundar mais essa ideia, pode ter outras opções também, mas, de início, eu acho que seria muito importante uma atitude como essa. Requerimento 154 continua em discussão. Em votação, a propositura foi aprovada pela maioria dos vereadores. Requerimento número 155/2018. Senhor presidente, requeiro a Vossa Senhoria,
obedecidas as normas regimentais, seja oficiado ao excelentíssimo deputado federal Nelson Marqueselli, em agradecimento de uma verba no valor de R$250 mil, conquistada através da emenda parlamentar número 181.80.002, junto ao Ministério das Cidades, que serão destinados à recuperação das ruas do bairro da Vila Santa Maria. Plenário Ciro Ignatos, 25 de abril de 2018, José Gustavo Braga Colucci, vereador. Requerimento 155 do vereador Gustavo Braga está em discussão. Em votação. Requerimento foi aprovado pela maioria dos vereadores. Requerimento número 156/2018. Senhor presidente, requeiro a Vossa Senhoria, obedecidas as normas regimentais, seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando ao mesmo informações sobre o fornecimento de bolsas de colostomia aos pacientes. Número 1. É de conhecimento que as bolsas de colostomia fornecidas pelo Estado aos pacientes não vêm sendo entregues regularmente? Número 2. Haveria a possibilidade de um contato com a Prefeitura de São Carlos, que é o órgão responsável pela compra e fornecimento das bolsas de colostomia em nossa região, a fim de regularizar o mais rápido possível essa situação? Justificativa. Este vereador foi procurado por vários pacientes que relatam a falta da entrega das bolsas de colostomia e da dificuldade que os mesmos têm em comprá-las por não ser um material barato. Plenário Ciro Ignatos, 25 de abril de 2018, Marcelo Zelim, vereador. Requerimento 156, que solicita informações sobre o fornecimento de bolsas de colostomia aos pacientes, está em discussão. E com a palavra, o autor, vereador Marcelo Ozelim. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha pelos meios de comunicação e aqui na Câmara, uma boa noite a todos. Conforme já havia relatado a semana passada, alguns pacientes me procuraram e relataram a falta, do fornecimento das bolsas de colostomia. Muito importante que volte aí o quanto antes à normalidade, pois é um material caro, que nem todos os pacientes têm condições de comprar. Fui procurar saber, realmente é obrigação do Estado, e entrei em contato com a Prefeitura de São Carlos, que é responsável pela compra desse material, e repasse para as cidades da região. E fui informado que, num período aí de no máximo 10 dias, já estaria normalizada a entrega dessas bolsas, coisa que não aconteceu. Então, por isso, vim aqui e estou fazendo esse requerimento. Gostaria de solicitar ao Maquininha que peça o quanto antes aí que possa alguém entrar em contato a Prefeitura de São Carlos e tentar normalizar o mais rápido possível, porque mais uma vez o Estado falta com suas obrigações, E nós não vamos deixar barato, estamos aqui para cobrar, e se logo não for realizado aí a entrega dessas bolsas, já estou pensando em fazer mais uma moção de repúdio aí contra o governo do Estado, para que possa cumprir aí com suas obrigações com os pacientes do SUS. Requerimento continua em discussão. Em votação. A matéria foi aprovada pela maioria dos vereadores. Requerimento número 157/2018. Senhor presidente, requeiro a Vossa Senhoria, obedecidas as normas regimentais, seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, no sentido de solicitar informações sobre realizar estudos e, consequentemente, dar início a um projeto para a construção de uma rotatória na Avenida Cristo Redentor, local da entrada do referido bairro. Justificativa. Esse vereador tem observado constantes acidentes nessa avenida e apenas redutores de velocidades e ou pinturas de solo não serão suficientes devido à grande demanda no trânsito do local. Lembrando que, além da entrada do bairro residencial Cristo Redentor, esta avenida é a única ligação para os demais bairros da zona norte da cidade, ou seja, Parque Residencial Porto Belo, Jardim Las Palmas, Santo Afonso, Vila Real, etc. Plenário Ciro Ignatos, 25 de abril de 2018, Renato Pires da Rosa, vereador. Requerimento 157, que solicita informações sobre estudos e início da construção de uma possível rotatória na Avenida Cristo Redentor, está em discussão. E preencherá o uso da palavra o autor, vereador Renato Pires da Rosa. Senhor presidente, senhores vereadores, povo aqui presente,
aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação. Esse requerimento vem ao encontro aí a inúmeros acidentes que vem acontecendo na Avenida do Cristo, inclusive agora, recentemente, teve um acidente grave ali, naquela entrada, na primeira entrada do alto da avenida. E então eu vim solicitar aqui para o Executivo se há possibilidades de fazer um estudo e, consequentemente, fazer uma rotatória ou algo que venha ali melhorar o trânsito naquele local, porque hoje, como em toda Porto Ferreira, o trânsito ali é muito grande, o volume de trânsito, principalmente nas horas de pico, é muito grande, e a cidade agora está crescendo muito também para o setor norte. Então, existe uma demanda ali de que se regularize, de que faça uma obra expressiva no trânsito, para que se evite futuros acidentes. Então, fica aqui registrado esse requerimento para que o Executivo tome providência nesse sentido. E até mesmo vários vereadores relataram em outras sessões ali o perigo e a necessidade de uma melhoria naquele local. Muito obrigado. Matéria continua em discussão. Com a palavra, o vereador Francisco Donizete Pereira. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente e que nos acompanha pelo meio de comunicação. Gostaria de dar parabéns ao Renato para a iniciativa desse requerimento, pois também foi procurado para ver, há uma possibilidade de melhorar o trânsito lá. E falei para alguns municípios dali daquela região que ia haver um meio melhor, porque não cabia ali uma lombada, a lei não permitia. Então, se criaria talvez, como o próprio vereador disse a outra vez, que ia fazer um requerimento para fazer uma rotatória, se há possibilidade. Eu creio que há possibilidade, porque ali em Pirassununga, na Avenida do Quartel ali, antes não tinha aquelas rotatórias, e era uma corrida do pessoal do trânsito que fazia ali uma corrida e tinha vários acidentes também. Então, colocaram-se aquelas rotatórias ali e não se vê mais falar em acidente ali, pois quem está na rotatória tem a preferencial. Então, ali cabe mesmo. Eu gostaria até de subscrever esse requerimento, vereador, porque cabe ali, sim, a única solução, uma rotatória ou mais rotatória ali, dependendo da possibilidade e do aceito naquela via ali. E o mais, obrigado. Segue em discussão e usará a palavra vereador Gideon dos Santos. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente e todos aqueles que nos acompanham pelo veículo de comunicação. Quero parabenizar o vereador. Essa propositura já foi questionamento de vários vereadores nessa Casa de Lei. Uma solução para a Avenida Cristo Redentor. Há quanto tempo estamos preocupados? E na última sessão, vim a essa tribuna falar através do acidente que tinha ocorrido. Graças a Deus sem fatalidade. Mas, de imediato, eu acho um pouco difícil o Poder Municipal fazer uma rotatória. Conversei com o agente de trânsito aqui de Porto Ferreira essa semana, e ele informou que seria um pouco difícil colocar uma lombada ali. No entanto, tinha falado sobre uma lombada. Ele falou que era inviável por causa da parte que sobe. Aí eu dei uma questionada, falei, por que não colocar meia via e quem sobe continua? Ele me explicou a situação. Ainda eu questionei que na ponte metálica é meia lombada, mas mesmo assim entramos no denominador comum que não tem possibilidade de colocar uma lombada ali. Mas a solução imediata, eu acredito, não sendo formado em trânsito, mas como a entrada de baixo é irregular, poderia se sinalizar uma entrada e uma saída no bairro do Cristo Redentor. Os acidentes ali são acidentes frontais que estão tendo ali. Então, se fechar, colocarmos sinalização, entrada na parte de cima e saída na parte de baixo ali perto do trailer do Rubão, eu acho que seria uma solução um pouco mais rápida, não para acabar com isso, mas para amenizar um pouco os acidentes. Sabemos que a entrada de baixo não é uma entrada regularizada, mas para solucionar provisoriamente, eu acredito que seria uma solução. Uma entrada e uma saída ali naquela parte do bairro, pois conta com outra entrada também, mais duas entradas, aqui pela Totó Ramos aqui, e pela
Jareta Barcelos, tem outras entradas no bairros, mas ali na Avenida Cristo Redentor, provisoriamente precisamos sinalização. Ali a gente passa ali, não tem uma sinalização de mão, não tem uma sinalização de quase nada, então precisamos dessa situação. Uma entrada e uma saída no bairro, eu acho que seria, a seção de trânsito precisaria estar analisando essa questão. Esse é o meu posicionamento, vou subscrever o requerimento do vereador, sei que essa rotatória não vai sair imediatamente, mas estou apoiando também esta rotatória ou uma lombada, mas provisoriamente entrada e saída no bairro para que a gente consiga amenizar essa situação. Continua em discussão. Em votação. Requerimento foi aprovado pela maioria dos vereadores. Requerimento número 158/2018. Senhor presidente, requeiro a Vossa Senhoria, obedecidas as normas regimentais, seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando ao mesmo as seguintes informações. Número 1. O município realiza atendimentos a indivíduos em situação de rua e dependentes químicos de álcool e drogas? Se sim, qual o local que faz esses atendimentos? Número 2. Quais atendimentos são disponibilizados para essas pessoas em situação de vulnerabilidade social? Número 3. Em relação aos dependentes químicos de álcool e drogas, os mesmos são encaminhados para internações? Se sim, qual o procedimento para o encaminhamento? Plenário Filho Ignatos, 26 de abril de 2018, Ismael Miguel da Silva, vereador. Requerimento 158, que solicita informações sobre atendimentos a indivíduos em situação de rua e dependentes químicos de álcool e drogas, está em discussão. E preencherá o uso da palavra o autor, vereador Ismael Miguel da Silva. Presidente, vereadores, público presente, comunidade FM, todos que nos ouvem através do site do Poder Legislativo, boa noite a todos. Esse requerimento, na verdade, eu fiz para título de informação mesmo, né, devido ao trabalho que nós já exerce, né, com o pessoal, o grupo, principalmente as igrejas evangélicas, que acolhem alguns dependentes químicos. Eu gostaria de acrescentar simplesmente a informação para levar para os munícipes, porque muitos procuram a gente até com facilidade, devido a essa envergadura desse trabalho que que a gente faz. Então eu gostaria de saber, hoje, o que o município fornece até então, que tipo de tratamento, tá? Essas pessoas vêm a receber, e como a mãe, ou pai, ou tio, ou um parentesco mais próximo desses homens, que às vezes inserido nesse trabalho, eles têm uma grande dificuldade. É difícil, tanto com álcool, ou outro tipo de droga, e eu gostaria de saber essa informação, para saber se o município está fornecendo de maneira correta, até mesmo para colocar de volta à sociedade, até implantar na cabeça desse ser, entendeu? Uma retomada, né? Porque nós sabemos que uma vez inserido nesse tipo de problema, é difícil até então arrumar um emprego, né? Arrumar uma família, reatar a família, e muitos até vêm até desfazer. Então é um trabalho muito importante nós sabermos se o município fornece esse tipo de tratamento para esses usuários de drogas. Continua em discussão. Com a palavra, o vereador Gideon dos Santos. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, todos aqueles que nos acompanham pelo veículo de comunicação. De suma importância o requerimento do nobre vereador, assim como citou aqui que a igreja faz um trabalho muito importante sobre álcool e drogas. A prefeitura também tem realizado seu trabalho através do CAPS, com alguns atendimentos voltados ao álcool e drogas, tem algumas internações também, mas ainda falta muito mais que a prefeitura está fazendo. A gente vê que a igreja faz com um pouco mais de facilidade esse trabalho. Não só a igreja, como algumas religiões cristãs que fazem esse trabalho com muito mais agilidade do que o poder público. Então precisamos um pouco mais da prefeitura, mas a prefeitura sim realiza um trabalho de atendimento através do CAPS.
Se não me falha a memória, uma clínica em Pirassununga e uma clínica de Cosmópolis também que faz esse atendimento. Estou aqui só para esclarecer, sei que virá a resposta no seu requerimento, vereador, mas alguns atendimentos estão sendo feitos pela Prefeitura Municipal, mas não posso deixar aqui de falar, precisamos atender muito mais. Estamos num período caótico em Porto Ferreira. Até na questão de andarilhos, a gente anda na praça e vê uma situação muito difícil, muito feia para o município, algumas pessoas caídas, deitadas aí nas nossas praças de Porto Ferreira, impedindo o pai de família de estar ali passeando com seu filho, com a sua esposa. Requerimento 158 continua em discussão. Em votação, a matéria foi aprovada pela maioria dos representantes. Requerimento número 159/2018. Senhor presidente, considerando o recebimento de várias reclamações da população sobre a abordagem de andarilhos em estabelecimentos comerciais, em praças e pelas ruas da cidade, na maioria das vezes em busca de ajuda para a compra de passagem para destinos fora da cidade de Porto Ferreira, requeiro a Vossa Senhoria, obedecidas as normas regimentais, seja oficiado ao senhor prefeito municipal solicitando ao mesmo as seguintes informações. Número 1. Quais ações a administração municipal está adotando ou pretende adotar para solucionar os problemas relacionados a esses indivíduos em nossa cidade? Número 2. A população pode orientar esses viajantes a procurar qual setor da municipalidade? Plenário Ciro Ignatos, 26 de abril de 2018, Ismael Miguel da Silva, vereador. Requerimento 159, que solicita informações sobre a destinação de andarilhos de passagem pelo município, está em discussão. Com a palavra, o autor, vereador Ismael Miguel da Silva. Senhor presidente, vereadores, público presente, eu fiz esse requerimento também, assim como o nobre vereador Gideon acabou de citar aqui. A gente tem uma grande dificuldade até para despachar esses moribundos, andarilhos e pessoas que pairam ali naquela região da praça, principalmente a rodoviária e também a Avenida do Comércio, né? E de suma importância um trabalho seria de conscientizar aqueles comerciantes próximos àquelas localidades da praça, da rodoviária e também ali na Avenida do Comércio, de que forma, né, um telefone, um fácil acesso até então, junto com a assistência social, a notificar, a trazer, porque às vezes você vê que um daqueles andarilhos estão ali de passagem e ele não quer ficar aqui. Na verdade, ele já tem por costume aí na sua vida passageira de andar de cidade em cidade, e nós poderíamos fazer um trabalho muito assim, em uma coletividade, muito mais fácil. Um telefone, viria alguém, pegaria aquela pessoa até então, né, faz o levantamento ali da pessoa, de repente nós não sabemos se é uma pessoa que está sendo procurada pela polícia, porque é um risco para o nosso município e a gente precisa despachar de uma maneira muito fácil. Né? Então, às vezes, a gente faz vista grossa simplesmente por ser uma pessoa que não tem um padrão e você já olha para ele, ele aproxima de você pedindo 10, R$2, R$5, seja qual for o valor. Então, nós temos que despertar isso, né? Junto com alguns parceiros, comerciantes, para que nós possamos, de uma maneira muito mais rápida, mais fácil. Na verdade, eu fiz esse requerimento, eu gostaria aí de saber qual é a forma e a maneira, eu sei que já tem, para que nós possamos comprar esta passagem, até para a próxima cidade, né, que ele possa estar ali dando seguimento ao trabalho dele. Mas uma cidade turística, igual Porto Ferreira, uma cidade que passa milhões de pessoas aqui, né, muitas pessoas, centenas de pessoas, fica complicado. E nós precisamos também favorecer esse nosso amigo que vem até a cidade de Porto Ferreira, né, para gastar, para comprar, contribuir com o nosso município, nós temos que dar o melhor a eles. O requerimento em tela continua em discussão. Com a palavra, vereador Antônio Carlos Correia.
Senhor presidente, senhores vereadores, todos senhores e senhoras presentes e todos aqueles que nos ouvem através da rádio Comunidade FM e do nosso site. Vereador Ismael, infelizmente, isso já vem de anos e anos, essa prática de pedinte na rua, mas é uma situação tanto quanto delicada. Tá? Eu trabalhei na assistência social e eu até me preparei para esse tipo de situação. Me preparava, né, para esse tipo de situação. Acontece que existe a lei do ir e vir, tá? Você não pode chegar aí pegando, colocando em algum veículo e levando essas pessoas para fora do Porto Ferreira. Eu conheço algumas cidades que fazem isso. Porto Ferreira não adotou e nem vai adotar isso, que é desumano. Segunda situação, Ismael, vereador, naquela época eram quase as mesmas pessoas. Passavam por Porto Ferreira, a gente conseguia passagem, colocava no ônibus. E aqui, infelizmente, a gente teria que mandar de Porto Ferreira para Ribeirão Preto, que é a primeira cidade. Santa Rita é fora do eixo, Luiz Antônio, enfim. Ribeirão Preto era a primeira cidade. Semanas depois, o indivíduo estaria a mesma. Se você for mandar para Pirassununga, Leme já mandava de volta para Porto Ferreira. É incrível. Então, infelizmente, isso daí vai ser um círculo vicioso que não vai ter. Eu fico com pena das pessoas que realmente necessitam passar por aqui e alguém dar uma assistência para poder ir embora, e é generalizada a situação. É uma pena, né? Mas, infelizmente, é o que acontece. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Requerimento 159 ainda está em discussão. Em votação, a propositura foi aprovada pela maioria dos vereadores. Eu registro as ausências dos vereadores Alessandro Rossi Bertazzi e Sérgio Rodrigo de Oliveira. Requerimento número 160/2018. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência, obedecidas as normas regimentais, que seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando ao mesmo informações sobre a construção de sarjetão em alguns cruzamentos do Parque Residencial Porto Belo. Número 1. Há um cronograma de execução pela Secretaria de Infraestrutura, Obras e Meio Ambiente para a construção de sarjetões nos cruzamentos da rua Luciano Rissato com as ruas José Gomes e Argemiro Gomes, e ainda da rua Álvaro Américo da Silva com a rua Argemiro Gomes. Plenário Sirignatos, 26 de abril de 2018, Francisco Donizete Pereira, vereador. Requerimento 160, que solicita informações sobre a construção de sarjetão em alguns cruzamentos do Parque Residencial Porto Belo, está em discussão, que será preenchida pelo autor vereador Francisco Donizete Pereira. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente e que nos acompanha pelo meio de comunicação. Eu fiz esse requerimento aí, fiz indicações também o ano passado, e o vereador também fez, parece que o Marcelo Zilim também fez, né, Marcelo? Porque o povo ali estava pedindo e requerendo isso aí, e nos cobrando. Aí, esse ano, retornei como requerimento para ver se eu tenho uma resposta naqueles cruzamentos que já está fazendo ano, já estamos atravessando, tive promessa que iam fazer, pois já estavam fazendo e estavam em continuidade. Só que não chegou até lá, já está mais de ano. Então, estou fazendo de novo esse requerimento para ver se nós saciamos as necessidades daquele povo naqueles cruzamentos. Porque quando quebra carro ali, tem que levar e gastar o dinheiro do próprio bolso. E aí, fica aí a minha esperança de ter uma resposta. Requerimento continua em discussão. Em votação, matéria foi aprovada pela maioria dos vereadores e eu novamente registro a ausência dos vereadores Alessandro Rossi Bertazzi e Sérgio Rodrigo de Oliveira. Requerimento número 161/2018. Senhor presidente, requeiro a Vossa Senhoria, obedecidas as normas regimentais, que seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando ao mesmo informações sobre a possibilidade de ampliação do estacionamento existente na rua Carolindo Valeriani, em frente ao Hospital Dona Balbina, estendendo-o até a Gruta
dispostas as vagas na posição 45 graus. E da mudança do ponto de ônibus para outro local, no sentido de ampliar as vagas de estacionamento daquela rua. Justificativa. A presente indicação justifica-se pela necessidade de ampliar as vagas ali existentes em virtude da grande demanda do local. Plenário Sirignatos, 26 de abril de 2018. Francisco Donizete Pereira, vereador. Requerimento 161, que solicita informações sobre a possibilidade de ampliação do estacionamento existente na rua Dr. Carlindo Valeriani, em frente ao Hospital Dona Balbina, está em discussão. E usará da palavra o autor vereador Francisco Donizete Pereira. Senhor presidente, senhores vereadores e público presente e que nos acompanha por meio de comunicações. Estou aqui fazendo esse requerimento porque falam do trânsito de Porto Ferreira, lugar para estacionar, e algumas pessoas vieram falar para mim sobre o estacionamento que tem ali em frente ao hospital, ali do lado da gruta, se há possibilidade de fazer ali 45 graus para estacionar, para ter mais estacionamento ali para as pessoas que têm acesso ao hospital, a fazer visita nesse horário. E ali também tem um ponto de ônibus que pega bem em frente ao hospital, quer dizer, não pode estacionar, que é proibido estacionar no ponto de ônibus. Pô, possibilidade de mudar o ponto de ônibus, eu vejo que não é tão difícil. Ou um quarteirão antes, ou distribuir o vinho, porque se eu vou no hospital de ônibus, porque eu tenho condições de andar. O que é andar? Uns 150 metros, 100 metros. Então, há mais vagas para estacionamento de automóveis ali. E eu espero que a gente tenha uma resposta positiva, que olhe bem a situação ali, que é necessária, se há possibilidade de ampliar, tem espaço, tem que ter necessidade. Amém? Com a palavra, vereador Gustavo Braga. Vereador Francisco Donizete Pereira, nosso amigo Kiko Mecânico, parabéns pela matéria. Se assim permitir, vou subscrever. Eu quero falar para você que, de fato, isso é um fato que ocorre não só na frente do Hospital Dona Balbina, mas como na frente do pronto-socorro também. O que eu escuto, o que eu vejo em rede social, de pessoas que foram multadas ali na frente do pronto-socorro, puxa vida, pronto-socorro, emergência. Então, ali sim, hospital, tem que ter estacionamentos ali do próprio, para esse objetivo, fazer o estudo no trânsito, para adequar para esse objetivo, tanto ali na Francisco Prado, que é o pronto-socorro, como na Carlindo Valeriani, na frente da entrada principal do hospital. O ano passado eu fiz uma indicação, se não me engano, não foi requerimento, foi uma indicação, porque aquele trecho ali da Francisco Prado, do pronto-socorro, era mão dupla. Então, quem vinha da João Salgueiro poderia virar, quem subia da Luiz Gama também podia virar. Quando chegava naquela esquina, virava uma loucura, horrível, confusão. E eu falei, deixa sentido, propus, para sentido de mão única, e apenas permitindo para emergência. Tá? Ou viatura militares, ambulância, polícia, bombeiro, etc., ou emergência. Então, gostaria de subscrever, sim, uma atitude que tem que ser tomada, porque a pessoa que vai no hospital ou está com um problema ali grave, ou tem alguma pessoa que está com problema, vai visitar algo mais, essa sim tem que ter uma preferência. Parabéns pela matéria. Requerimento 161 continua em discussão. Em votação, a propositura foi aprovada pela maioria. E eu registro a ausência dos vereadores Alessandro Rossi Bertazzi e Sérgio Rodrigo de Oliveira. Senhores vereadores, o requerimento número 162 solicita que seja constado em ata de nossos trabalhos votos de pesar pelo falecimento do senhor Daniel Pereira da Cunha, e é de autoria do vereador Antônio Carlos Correia. Já o requerimento 163 requer que seja constado em ata de nossos trabalhos votos de pesar pelo falecimento da jovem Carolina Antônia de Souza, sendo de autoria do vereador Alan João Orlando. Ambos requerimentos recebem despacho favorável desta mesa. Indicações. Indicação número 170 de 2018, do vereador Gustavo Braga.
sugerindo a ação conjunta da Seção de Mobilidade Urbana, Guarda Municipal e Ronda Escolar da Polícia Militar para adequação e segurança no trânsito na saída de alunos da Escola Estadual Washington Luiz. Número 171, do vereador Gustavo Braga, sugerindo uma limpeza total, assim como serviços de paisagismo na antiga área da FEPASA, localizada entre as ruas Paulo Fadel e José Silvestre, no Jardim Porto Novo. Número 172, do vereador Gustavo Braga, sugerindo conserto nos bancos e lixeiras ao longo do calçadão Neno Peronde. Número 173, do vereador Renato Pires da Rosa, sugerindo atenção quanto à segurança da UBS em construção no Jardim Porto Seguro, bem como uma limpeza geral em suas dependências. Número 174, do vereador Renato Pires da Rosa, sugerindo limpeza no canteiro central, que divide a Avenida Nicolau Bruno, no Jardim Porto Novo. Número 175, do vereador Renato Pires da Rosa, sugerindo o corte do mato e consertos na pavimentação, que é feita por pedras sextavadas, na rua Alonso Brasiliense, na Vila Sibila. Número 176, do vereador Ismael Miguel da Silva, sugerindo que faça reparos no canteiro central da Avenida Professor Henrique da Mota Fonseca Júnior, proximidade do 1357. Número 177, do vereador Ismael Miguel da Silva, sugerindo a retirada de coqueiros, já sem vida, em toda a extensão da Avenida Professor Henrique da Mota Fonseca Júnior e faça o replantio dos mesmos. Número 178, do vereador Ismael Miguel da Silva, sugerindo estudos para a transformação do canteiro paralelo ao bairro Jardim Pascoal Salzano, na rua Anésio Toffoli, em uma pista de caminhada. Número 179, do vereador Antônio Carlos Correia, sugerindo contato com a empresa responsável pela manutenção de iluminação pública do município, solicitando a troca das lâmpadas queimadas, próximo aos números 974, 995, da rua Erlindo Salzano, na Vila Daniel. Número 180, do vereador Antônio Carlos Correia, sugerindo redutor de velocidade na rua Fernando Passini, número 180, no bairro Parque Residencial Porto Belo. Número 181, do vereador Antônio Carlos Correia, sugerindo redutor de velocidade na rua Horácio Martins da Silva, altura do número 385, no Jardim Pascoal Salzano. Palavra livre inicial. Não há nenhum vereador inscrito para uso da palavra livre inicial. Eu a dou por encerrado, então, e consulto o plenário para a dispensa do intervalo regimental, a fim de entrarmos na ordem do dia. O plenário consente pela maioria a referida dispensa e entramos na ordem do dia, tendo inicialmente a apreciação da moção de aplauso número 5, de 2018. Requer a Vossa Excelência, após ouvir o plenário, que seja enviada a cópia da presente moção de aplauso ao Caio Alexandre Assis Mantovani, presidente da Sociedade Cultural de Porto Ferreira, Clube de Campo das Figueiras, extensiva a toda a diretoria executiva, parabenizando-os pelo excelente trabalho desenvolvido à frente da gestão deste clube tão tradicional no município de Porto Ferreira. Plenário Sirignatius, 18 de abril de 2018, vereador José Gustavo Braga Colucci. Está subscrita por todos os vereadores. A moção de aplauso número 5 está em discussão. Em votação, foi aprovada pela maioria, e eu registro a ausência do vereador Alessandro Rossi Bertazzi. Moção de aplauso número 6 de 2018. Considerando a instalação da base de bombeiros em Porto Ferreira em 16 de abril do ano de 2004, fruto do trabalho de autoridades e da sociedade ferreirense que ansiavam por essa conquista, vindo a beneficiar o município e toda a região, que também é atendida pelo Corpo de Bombeiros local, considerando a passagem do 14º aniversário da base de bombeiros de Porto Ferreira, diante do acima exposto, requer a Vossa Excelência, após ouvir o plenário, que seja enviada a cópia da presente moção de aplauso ao 1º Sargento Paulo Rogério Teodoro, comandante do Corpo de Bombeiros de Porto Ferreira, parabenizando-o pelo 14º aniversário da base de bombeiros e pelo excelente trabalho e beneméritos à cidade de Porto Ferreira e região. Plenário Sirignatius, 18 de abril de 2018, Miguel Brajano Lima Coelho, vereador, Renato Pires da Rosa, vereador, José Gustavo Braga Colucci, vereador, e subscrito por todos os demais
vereadores. A moção de aplauso número 6 está em discussão. Em votação, foi aprovada pela maioria dos vereadores e o registro a ausência do vereador Alessandro Rossi Bertazzi. Não há mais nenhuma matéria para ser tratada em ordem do dia. Eu a dou por encerrada, então, e entrando na palavra livre final, chamo o primeiro inscrito, o vereador Gustavo Braga. Senhor presidente, vereadores, pessoal que nos acompanha, primeiramente, ouvintes também da Rádio Comunidade, através do Paulo, que também na sexta-feira estará participando do Congresso das Rádios Comunitárias de São Paulo, 20 anos de aprovação da Lei 9.612 de 98, avanços e perspectivas. Então, parabéns ao Paulo, parabéns a toda a Rádio Comunidade, tá, Paulo? Leva o nosso abraço aos todos os diretores da Rádio Comunidade pelo belo trabalho prestado para Porto Ferreira, informações, entretenimento, diversão, religião e tudo mais que a rádio faz ao bem da nossa cidade. Então, parabéns ao Paulo, ao programa Abordagem Regional e à Rádio Comunidade também por essa luta aí e pelo trabalho prestado. Eu recebi uma ligação do Manuel, que é da seção de mobilidade urbana, trânsito, né? Para não esquecer de falar do movimento Maio Amarelo, chamar a atenção da sociedade para o alto número de índices de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo. E queria dizer para o Manuel, sim, que eu recebi uma carta do deputado Campos Machado, deputado estadual, e onde ele fez um pronunciamento na Assembleia Legislativa, que maio é um mês muito importante, pois que é destinado a discutir e promover reflexões sobre a valorização da vida. Neste ano, o tema será Nós Somos o Trânsito, sugerido pelo Observatório Nacional de Segurança Viária, para conscientizar toda a sociedade e encarar os acidentes de trânsito, em especial, com muita preocupação. De acordo com levantamentos da entidade, 90% das ocorrências decorrem de escolhas irresponsáveis e arriscadas dos motoristas. E de máxima urgência promover ações e cursos que visam a direção responsável para melhorar a malha viária e endurecer as penas para condutores alcoolizados. Então, eu estou falando isso porque essa Câmara Municipal, desde o início da legislatura, tem alertado para trânsito. Hoje eu vi aqui o vereador Renato Rosa falando de trânsito, eu vi o vereador Kiko Mecânico falando de trânsito, eu falei de trânsito. Então, nós estamos sempre falando trânsito e cobrando ações no trânsito. Por exemplo, esses dias o ex-vereador Osmar Motos, aqui presente também, veio com uma sugestão para fazer a João Montinelli do outro lado e não para o lado de cá, tal. São estudos, né? Que se nós tivéssemos uma secretaria mais preparada, maior organizada, seria melhor. Porque a seção de mobilidade urbana ela é pequena. Eles estão se desdobrando, mas é pequena. Precisa ter mais estrutura, porque a demanda de Porto Ferreira é muito grande. Proporcionalmente, a cidade de Porto Ferreira tem um trânsito equivalente a grandes cidades. Tá? Então, nós sabemos que tem morte no trânsito, de colegas aqui também da Câmara, nós sabemos que tem acidentes graves, polícia perdendo tempo em ocorrências de trânsito, aonde se tivesse um estudo, vi esses dias o vereador Marcelo Zelim, lá também, onde ele cobrou na Justiça do Trabalho, onde eu também solicitei, tira um pedacinho do cemitério, faz uma pequena rotatória. Agora há pouco o Kiko falou de Pirassununga. Sim, eu vou em Pirassununga sempre, trabalho com o deputado Marqueselli lá, estou toda semana lá. Facilidade urbana, mobilidade urbana, você sai de uma avenida, vai para outra, volta para outra, e fica facilitado o trânsito no centro. Nós temos esse problema sério aqui, nós precisamos, urgente, cada ação cada vez mais voltada para o trânsito. E não adianta só falar em tribuna. Por exemplo, eu acabei de falar do deputado Campos Machado, eu também estou ajudando com o trânsito, sim.
eu consegui com Campos Machado, com meus cordiais cumprimentos, deputado Campos Machado, encaminho os ofícios do prefeito Rômulo Ripa no sentido de solicitar recursos junto ao governo do estado para recapeamento de ruas. Isso foi o próprio deputado que me pediu o ofício, porque ele conseguiu com o governador Márcio França verbas que serão destinadas a pedido do prefeito no Jardim Aníbal para a recuperação das ruas que estão caóticas. Assim como consegui, hoje eu fiz até o requerimento para saber quando inicia as verbas, emenda já aprovada, licitação já feita, para recapeamento de várias ruas do bairro Cristo Redentor. Tá? E como hoje, acabei de fazer o requerimento, agradecendo ao deputado Marqueselli, mais 250 mil, recapeamento de ruas do bairro da Vila Maria. Tá? Então eu estou fazendo a minha parte, estou cobrando aqui, assim como coloquei emenda de minha autoria para reformar o Minhocão, eu estou fazendo a minha parte em cima do trânsito. Então, vejo o que muitos estão fazendo. Vi em rede social, poxa, Porto Ferreira está ganhando um monte de verba de deputado nessa época de eleição. Quem me conhece, quem conhece Marqueselli, Campos Machado, sabe que eu não venho com verba só em época de eleição. Todos os anos eu arrumo verba para Porto Ferreira. Arrumei na gestão do doutor Maurício. Fui criticado porque tinha sido candidato contra ele por um grupo que não gosta, que ajuda o outro prefeito. Arrumei verba na gestão da Renata Braga, minha prima. Arrumo verba agora na gestão do Rômulo. E vou continuar, se Deus assim permitir, conseguindo verba para Porto Ferreira, por mais que os corneteiros de plantão não gostem. Porque não gostam. Porque se você coloca uma verba, consegui um asfalto para a Avenida Antônio Justiniano, ligando 3 bairros, né? Santa Luzia, Zé Gomes, Porto Seguro, Escola do Centro, aí vem um lá falar, mas e a outra rua? E aquela ali? E o outro lá? Poxa vida, vamos parabenizar um pouquinho quem faz, tá? Cobrar sim, mas criticar maldosamente não, tá? Que nem esses fakes que parece que voltaram essa semana, hoje eu vi de novo, voltaram aí a circular nas redes sociais de novo, então daqui a pouco nós vamos falar deles também. Parabenizar em nome do prefeito Rômulo Ripa, toda a equipe e parceiros da iniciativa privada, pública, pela Feira do Livro. Foi muito bacana, está de parabéns, são eventos como esse que nós temos que vir aqui numa tribuna e parabenizar o Executivo Municipal. Então eu peço para o líder do prefeito, o vereador Gideon, e para o nosso Maquininha, que hoje voltou com tudo, de férias, está com vigor, tem uns 10 pedidos aqui para mandar para ele, eu peço para parabenizar o prefeito, assim como pela inauguração do Centro do Turista, José Vaz, que será na segunda-feira às 11 horas da manhã, dando um apoio maior para o nosso turista. É o que nós cobramos, é o que nós pedimos, estamos vendo resultados aparecer. Parabéns, prefeito, parabéns, sua equipe. Então, o vereador vem aqui criticar, se tiver que criticar. Vem aqui elogiar, se tiver que elogiar. Então, eu quero também mandar um abraço para o ex-vereador Zé Dus, que está aqui acompanhando a gente, o ex-vereador Osmar Motos, que eu acabei de falar, lembrando que o Osmar faz um belo trabalho na Casa do Caboclo, e que estou marcando uma reunião, Osmar, possivelmente, se o Maquininha confirmar a agenda, para sexta-feira, para a gente decidir, discutir esse assunto, tá bom? No mais, uma boa semana a todos vocês, e fiquem com Deus. Inscrito o vereador Renato Pires da Rosa. Senhor presidente, senhores vereadores, povo aqui presente, aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação, quero parabenizar o nobre vereador Gustavo Braga pela sua incansável luta, independente das bandeiras, né, que ocupam, políticas, né, que ocupam o Executivo. Ele tem sido sempre presente com o seu deputado Marqueselli, trazendo verbas para a cidade, independente do se é PT, PSDB, PDS, agora, né, vereador? E ele não olha para isso aí. Esse é o trabalho do vereador. Nós não podemos olhar para bandeiras. Nós precisamos olhar para a cidade como um todo. Que esse todo é que nos elege e é esse todo que nós devemos satisfação. Então, meus parabéns ao novo vereador. Eu quero convidar a todos os vereadores, a todos aqueles que nos ouvem, nesse dia 6 agora, próximo domingo, a Igreja Universal, da qual eu faço parte, há 21 anos eu faço parte da Igreja Universal, vai ser inaugurado aqui
vizinho da Câmara mesmo, número 830, na Avenida Doutor, eu esqueci o nome da avenida agora aqui, 24 de outubro, né? Engenheiro Nicolau de Vergueiro Flajás, número 830, bem vizinho nosso aqui da Câmara de Vereadores. Vai ser inaugurada a Catedral da Igreja Universal, e nessa cidade está completando 21 anos e agora vai ser contemplada com essa catedral. Então fica o convite a todos, vai ser domingo às 18 horas, aqui em Porto Ferreira. Quero parabenizar os trabalhadores pelo dia do trabalho que passou, que foi ontem. Os trabalhadores que com o seu suor engrandecem e produzem as riquezas do nosso país. Meus parabéns a todos. Quero agradecer aos vereadores Kiko e o Gideon, que subscreveram aqui o meu requerimento relativo ali à rotatória no bairro do Cristo. Que não seja uma rotatória ali, mas nós precisamos de uma solução, porque, como bem falou também aqui o vereador Gustavo, o trânsito tem sido uma matéria constante aqui nesse plenário. Por quê? Porque a cidade está em amplo crescimento, sem dúvida, um crescimento muito grande que está tendo em Porto Ferreira, e nós vemos isso, a consequência disso no trânsito. Principalmente, como também falou aqui o nosso nobre vereador Kiko, relativo ao estacionamento. Ele parabenizo também pela essa sugestão de se ampliar o estacionamento ali à beira do hospital Dona Balbina, porque nós precisamos de opções para o trânsito, precisamos de opções para que o trânsito venha a ser seguro. Por isso que eu estou pleiteando essa rotatória, ou algo que o próprio Executivo venha sugerir ali para o Cristo, porque ali nós temos bairros novos que estão sendo implantados naquela região norte. A cidade está crescendo, estava crescendo somente para o leste, que era lá para o lado do Porto Seguro, agora virou para o norte. Então, precisamos de dar ali um suporte para esse crescimento. Precisamos ter ali vias de escoamento para o trânsito, porque só tem aquele acesso ali e que vem morrer ali na ponte de ferro. Então, carregado os acidentes. Então, nós precisamos o condutor. No demais, eu quero inscrito previamente, vereador Gideon dos Santos. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente e os que nos acompanham pelo veículo de comunicação. Venho aqui a essa tribuna para, primeiramente, quero agradecer a sessão de trânsito por alguns esclarecimentos que me fizeram essa semana em relação às lombadas que estão sendo pedidas pela demanda da população, e também falar um pouco sobre o Maio Amarelo, a importância do Maio Amarelo, que é sobre a conscientização do trânsito. Vão ser voltadas algumas atividades voltadas à segurança no trânsito, para que venha a diminuir a quantidade de acidentes que estamos tendo aí, não só em nosso município, mas sim, não só no Brasil, mas como no mundo, ao alto índice de mortalidade. Esse movimento nasceu com uma só proposta: chamar a atenção da gravidade que está o alto índice de acidentes, de mortes e de acidentes no trânsito em todo o mundo. Maio Amarelo 2018 saiu com o tema Nós Somos o Trânsito. Então, se nós fazemos parte do trânsito, temos que ter muito mais cuidado, porque hoje não dirigimos só para nós, dirigimos para todos os motoristas, os pedestres e ciclistas. Também vim aqui, recebi uma resposta do requerimento do Departamento de Obras a respeito das indicações dos vereadores. Estarei dando uma estudada nessa resposta desse requerimento. Infelizmente, não concordei com alguma coisa. Vou dar uma estudada semana que vem, estarei dando um parecer a toda a sociedade a respeito da resposta desse requerimento. Também não posso deixar de parabenizar os trabalhadores pelo seu dia, pelo 1º de maio, aos funcionários públicos municipais, estaduais, federais, aos empresários que trabalham para manter as suas empresas, ao funcionário da empresa privada,
aos microempresários, aos trabalhadores anônimos, trabalhadores na área formal e informal, parabenizar a todos os trabalhadores pelo seu dia. Finalizo as minhas palavras a respeito do Dia dos Trabalhadores com uma frase de Charlie Chaplin: lutemos por um mundo novo, um mundo bom que a todos assegura ensejo de trabalho, que dê futuro à juventude e segurança à velhice. Essa é a importância do trabalho. Quero parabenizar a todos os trabalhadores. Do demais, quero desejar uma boa semana. Já estamos na metade da semana, mas um bom quase final de semana a todos que estão presentes, aqueles que estão nos ouvindo e a todos os vereadores. E que Deus nos abençoe. Inscrito o vereador Sérgio Rodrigo de Oliveira. Senhor presidente, caros colegas, público presente e a todos que nos acompanham através do site oficial da Câmara Municipal e também através da Rádio Comunidade FM. Gostaria também de parabenizar a todos os trabalhadores aqui da nossa cidade, funcionários públicos, municipais, estaduais, federais, enfim, a todos os trabalhadores pelo dia de ontem, pelo Dia do Trabalhador aí. Gostaria também de pedir para o Maquininha, que está retornando hoje, aqui à Câmara Municipal, de férias, merecidas férias, que anote algumas solicitações, a minha fala aqui na Câmara. Eu vou amanhã até a Prefeitura também falar com o prefeito sobre o atendimento que alguns secretários têm dado à população ferreirense. Eu tenho recebido muitas reclamações, principalmente da Secretaria de Obras, Secretaria de Esportes da cidade, começando ali pela Secretaria de Obras. Infelizmente, todas as solicitações que a gente tem feito, muitas delas a gente tem encontrado desculpas. Primeiro porque a máquina está quebrada, depois que o funcionário está de licença, enfim, sempre tem alguma desculpa para nos dar. Só que o munícipe, ele não quer saber de desculpa. Ele paga seus impostos em dia, muitas das vezes, e quando ele faz a solicitação para nós, a gente leva uma vez uma desculpa para ele, falando que não pode atender, que está com problema. Na próxima vez que ele vir falar com a gente, ele não quer saber se a máquina está quebrada, se o funcionário não foi trabalhar, se está de licença. Ele quer que o serviço seja realizado. Porque na hora de cobrar os impostos, a Prefeitura cobra. Então, eu acho que chegou a hora dos senhores secretários aí de parar com desculpas e trabalhar. A pessoa que está lá como secretário, ele tem que saber que ele está ganhando para fazer aquilo, sendo muito bem remunerado, e quando não tem o cão, tem que caçar com o gato. Se não tem para fazer de um jeito, tem que ser feito, ele tem que dar um jeito e fazer de outra maneira. Mas o munícipe não pode ficar esperando para o serviço ser realizado por muito tempo. Também a minha indignação quanto a alguns atendimentos ali da Secretaria de Esportes. Eu já vim nessa tribuna dizer, toda vez que o pessoal tem procurado a Secretaria de Esportes também, o secretário tem vindo com várias desculpas e tem dito que só está fazendo o que pode e o que está escrito na lei. Eu também concordo, não pode ser feito nada fora da lei, mas também tem que ter um bom senso e procurar sempre atender os pedidos dos munícipes. Eu estou aqui com alguns pedidos. Por exemplo, tem a escolinha de futsal Só Craques e o Clube Atlético Ferreirense
que esse ano aqui não cederam nem a quadra para eles fazer os treinamentos. São pessoas voluntárias e que, infelizmente, estão sem a quadra para fazer os treinamentos. E agora, chegou até mim hoje, o comandante aqui do Clube Atlético Ferreirense disse que por 2 vezes já ele fez o requerimento solicitando a quadra do ginásio de esportes para mandar uma rodada do campeonato e foi negado. Ora, será que nem a quadra, uma quadra pública, uma quadra municipal, o munícipe não vai poder mais usar? Uma hora é porque não pode desmarcar o treinamento que os professores ganham por hora. Outra hora é porque não pode pagar hora extra para funcionário. E o dinheiro que o munícipe está pagando os seus impostos em dia? É para isso mesmo, é para pagar a hora extra do funcionário, é para pagar o professor para ir lá abrir. Enfim, nós temos que decidir algumas coisas amanhã, eu vou procurar o prefeito, porque, infelizmente, a coisa está ficando feia. Semana passada nós tivemos aqui um professor de capoeira que todos os anos leva os seus alunos para competir, e esse ano aqui todos os transportes para ele até agora foram negados, dizendo que a prefeitura não pode mais, de acordo com a lei tal, não pode mais arrumar o transporte. Muito bem. Aí eles começam a passar a sacolinha aí, e toda hora a gente aqui na porta da Câmara pedindo ajuda, porque a prefeitura não está contribuindo. Então eu acho que chegou a hora da gente ter um pouquinho mais de jogo de cintura e começar a atender não todos os requerimentos, todos os pedidos dessas pessoas, mas também ter um bom senso e saber que são pagadores de impostos, são contribuintes e também tem que ajudá-los. Então, amanhã eu estarei lá no ginásio, na prefeitura, para tratar esses assuntos com o nosso prefeito também. No mais, eu desejo a todos aí uma boa semana e uma boa noite a todos. Inscrito o vereador Francisco Donizete Pereira. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente e que nos acompanha pelo meio de comunicação. Eu vou pegar um gancho aqui do trânsito que o vereador disse aqui. E naquela rua Nelson Pereira Lopes ali, vieram falar para mim se há possibilidade, vereador, de colocar ali estacionamento de um lado só, porque está estacionando dos dois lados, e o caminhão de entrega para no meio da rua e para o trânsito inteirinho lá para descarregar o caminhão, que não tem onde encostar. Caminhão da Coca-Cola, caminhão E como é que vai fazer isso aí? Eu disse que eu ia entrar com uma indicação para ver se há possibilidade de estacionamento de um lado só. Porque não tem condições ali. Eu mesmo já fiquei parado ali atrás do movimento ali, estacionado dos dois lados, o caminhão no meio, eu tive que esperar descarregar o caminhão para depois carregar. Porque se o caminhão vai para frente, não tem lugar para estacionar, nem virando, nem para carro tem. Agora imagina um caminhão ali parando ali. Então isso aí, vamos ver a possibilidade de fazer algo para aquele povo ali. E também gostaria, às vezes, quando tem que criticar, quando tem que falar bem também. O Departamento de Obras ali me atendeu um pedido, uma indicação, ali no Salzano, que estava faltando guia e sarjeta. Até disse aqui, acho que na segunda-feira passada aí, que ele foi atuado para fazer calçada, mas não tinha guia e sarjeta. Então, eles foram lá, fizeram a guia, a sarjeta, é mais ou menos uns 10 metros de curva. Então, eu agradeço o Departamento de Obras que foi lá e concluiu aquilo ali. Agora tem o sarjetão, que eu fiz um requerimento hoje. Espero também que tenha algo para falar aqui sobre sarjetão nas próximas semanas. Quem sabe dar um início para fazer ali no Porto Belo, onde precisa. Fui ali comprar umas peças ali no Renato, onde materiais de construção ali, caiu uma roda dentro de um buraco ali, que eu vou falar para você. Passou uma roda, passou a outra. Parei ali.
E quando eu entrei lá dentro, primeira coisa que o Renato veio, ô, seu vereador, tem um buraco aqui em frente. Falei, já vi. Então estou entrando com uma indicação ali também para ver se arruma. Porque a água está entrando por baixo ali e está fazendo uma urupuca ali. A hora que cair vai entrar metade do carro dentro. Porque ali quando chove, já foi falado ali, transborda. E a água está ali. A hora que começar a vir a primeira chuva, pode ser um caos ali. Então eu quero dar os parabéns a todos os trabalhadores pelo seu dia que passou aí. E que o mais, Deus abençoe a todos. Gostaria também de agradecer também ao departamento de obra por alguns buracos que tamparam no Salzano ali. Foi alguns, mas tem que tampar mais ali. A indicação foi do vereador Gideon, mas eu fiz várias indicações em cima daquilo ali também, inclusive todos os vereadores já fizeram isso aí, já fizeram esse pedido. Então ali, meu filho, se você passar e ver, há muitas indicações minhas ali naquele bairro ali. E eu sei isso também ajudando. Quanto mais vereador trabalhar para os munícipes, melhor é. Obrigado pela oportunidade, uma boa semana a todos. De modo derradeiro, inscrito o vereador Ismael Miguel da Silva. Senhor presidente, vereadores, público presente, venho eu aqui no final da palavra. Primeiramente, quero parabenizar a todos os trabalhadores, né, o Dia do Trabalhador, dia 1º de maio, é um dia importante, principalmente o povo brasileiro, né? O povo brasileiro tem provado aí para todas as nações, né, que nós somos realmente homens braçal, né? Trabalhamos em prol à família. Falando em prol à família, eu quero simplificar aqui o trabalho na ética, responsabilidade, proatividade, sucesso, conquista a família, respeito, gestão, pessoas, carreira, crescimento, comprometimento. Isso é o trabalhador. Eu simplificando o brasileiro. E eu gostaria também de deixar aqui as minhas considerações, parabenizando o prefeito Rômulo Ripa, até então algumas indicações sendo atendidas. Tá? Comecei pelo prefeito Rômulo Ripa, porque na verdade é o gestor aí, né, está na frente do trabalho, e aquilo que, né, a gente sempre diz, quando é executada uma obra, e quando ela vem de encontro com as nossas indicações, é um sucesso. Então nós temos que parabenizar, e diante disso eu quero trazer o Departamento de Trânsito. Foi feito um atendimento de uma indicação minha na Avenida do Comércio, e ali fez uma lombada, teve as demarcações, muito bonito. Parabéns ao Departamento de Trânsito, o Departamento de Obras também, né, o Manu, o Cello, o Vanim, que está aí também atento, né, e foi falado muito de trânsito aqui, né, o mês de maio a gente traz como o Maio Amarelo, né, é importante conscientizar a toda a população, a todos os estudiosos, né, os alunos que estão aí inseridos nas escolas. Esse mês de maio é um mês que, na verdade, está fazendo um ano atrás que houve uma fatalidade, né? Veio aqui o nobre vereador Gideon, já comentou a respeito do trânsito, tá? E através desse tema, né, que nós possamos aí suscitar e despertar nesses amigos que gostam de beber, né, um pouco além. Não tem problema você beber, meu irmão, mas tudo tem um limite, né? Eu acho que existe um limite para tudo, né? Então a pessoa aí ultrapassa esse limite e acaba agora aí fazendo uma fatalidade que ocorreu, né, com o cunhado do vereador Gideon dos Santos e até mesmo ali com um dos veículos, né, que era meu, mas passou, acabou. E qual é o trabalho a ser feito? O trabalho a ser feito mesmo é isso.
Tá? Então, esse mês de maio ele trata muito a questão do trânsito. Tá? Então, é um maio amarelo, vamos vestir essa camisa. Eu sou um dos que quero vestir a camisa e quero, se puder, né, de uma maneira amigável, trazer a conscientização de todos aqueles que, às vezes, indiretamente, né, eles cometem uma fatalidade, como ocorreu um ano atrás. Beber com moderação. Né? Às vezes a gente tem uma propaganda, a televisão, e passa lá, se beber não dirija. Mas é complicado, né? Muito complicado. As pessoas ainda não tomaram essa sã consciência, infelizmente. E a Feira do Livro, estive ali também com a minha família, minha esposa, meu filho. Quero parabenizar a iniciativa, o que aconteceu, né, nesses dias. Muito bom mesmo. Vi várias crianças, várias escolas, na verdade, levando alunos ali. Né? Isso é muito importante, isso daí que nós precisamos. Nós precisamos incentivar essas crianças, esses alunos, a estar inserido no mundo da leitura. A leitura faz parte, é muito bom. E eu quero finalizar esse dia de hoje a todos vocês, que está costumeiramente aqui sempre presente, né? Por esse dia árduo, dia de trabalho, e está iniciando esse mês, e que você possa ter aí junto à sua família, né, um mês abençoado. Quero agradecer a toda a Câmara Municipal, estou sempre presente, vejo os vereadores trabalhando muito. Tivemos uma reunião aqui com o pessoal ali do Corpo de Bombeiro, a iniciativa aqui, né, do nobre amigo Gustavo Braga, estava aqui o vereador Alessandro Bertazzi também, e estamos aqui para atender, estamos à mercê, né, e eu vejo que todo dia existem pessoas passando por aqui, e nós estamos costumeiramente abertos para atender a todos vocês. Uma boa noite a todos. Senhores vereadores, primeiramente estendo as congratulações ao Dia do Trabalhador, transcorreu na data de ontem, a todos os trabalhadores. Em seguida, eu comunico que o delegado da 12ª Delegacia de Serviço Militar, segundo-tenente Moisés Marcelo de Souza, nos enviou um convite, pelo qual tenho a honra de convidar para a solenidade de juramento à bandeira nacional e entrega de certificados de dispensa de incorporação aos jovens ferreirenses dispensados da prestação do serviço militar inicial no corrente ano, data 4 de maio de 2018, às 10 horas, traje esporte no Porto Ferreira Futebol Clube, na sede da Praça Cornélio Procópio. Também recebemos um ofício, que é um convite para a cerimônia de entrega da revitalização do Centro de Atendimento ao Turista José Vaz. A Prefeitura nos convidou por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo. Ocorrerá no dia 7 de maio, segunda-feira, às 11 horas da manhã, na rua Antônio Galhardi, sem número, Jardim Santa Marta. Também, dia 4 de maio, sexta-feira, às 13 horas, o Congresso das Rádios Comunitárias de São Paulo, pela Lei 9.612, de 98, 20 anos depois. Avanços e perspectivas. No plenário Prestes Maia, da Câmara Municipal de São Paulo, no Palácio Anchieta, Viaduto Jacareí, 100, Bela Vista, São Paulo. Sem mais comunicados, eu vou estender o assunto que o vereador Francisco Donizete Pereira, o Kiko, aqui abordou. Ele estava alegando sobre a rua Nelson Pereira Lopes e sobre a dificuldade ali de estacionamento e tal, e o vereador Gustavo Braga me recordou. Vereador Kiko, por 3 ou 4 anos, eu fiz indicações e devo ter feito algum requerimento para saber das motivações para que o Executivo instituísse no município
o horário de tráfego de caminhões. Em toda a cidade tem isso. Tá? Não vou falar toda, mas é uma prática comum, não tem jeito, é progresso. Então, até 8 horas da manhã, trafega o caminhão. A partir das 8, não. Tá? Justamente para evitar isso em centros, nessas cidadezinhas, nessas cidades pequenas, e Porto Ferreira não é uma cidade mais pequena, uma cidade em prosperidade, o entroncamento, a situação geográfica dela favorece muito isso, é imprescindível ter o horário de caminhão. Até pense novamente provocar o executivo sobre isso, precisa ser feito. Não é só na Nelson Pereira Lopes, tá? Eu quero partilhar também aos senhores algumas respostas que me chegaram. A primeira, ela trata das ambulâncias municipais. É uma pena o vereador Marcelo já ter deixado esse plenário. No requerimento em que apresentei, eu indaguei quantas ambulâncias e vans fazem parte da frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde. A resposta que nos chegou pela Secretaria de Saúde é que possuem 7 ambulâncias e 6 vans para atendimento aos pacientes. E foram enumeradas aqui perante uma tabela, por meio de placa, marca, situação, problema, tá? Período baixado, previsão de conserto. Além dessa frota, dessa indagação, perguntei quantos veículos desses servem aos pacientes. E a resposta foi que todos os veículos são utilizados para o transporte dos pacientes e seus acompanhantes. Indaguei se algumas dessas ambulâncias ficam restritas ao município ferreirense, não sendo utilizadas para viagens intermunicipais. A resposta foi positiva. Sim, 2 ambulâncias ficam para os atendimentos que ocorrem no município. Indaguei sobre a manutenção das ambulâncias e das vans, se obedece a um acompanhamento de rodagem das mesmas, se existe um servidor que se responsabiliza por esse serviço, qual é a frequência de manutenção desses veículos pelo Poder Executivo, se a manutenção também ocorre mensalmente ou somente quando apresenta defeito, necessitando de conserto, se a administração obedece às disposições legais no tocante à manutenção das ambulâncias e vans, com relação aos defeitos que tais automóveis possam apresentar, cinto de segurança, câmbio com defeito, etc. E a resposta a todas essas indagações foi a mesma. Prejudicado, informamos que por meio do decreto 406/2017, foi criada a seção de gestão e manutenção de frota, e assim o questionamento deverá ser direcionado ao setor responsável. E, em resposta a tais indagações, eu tenho que informar que agora é eu que digo, restou prejudicado, porque não veio. Não veio. Não está aqui. A resposta a todas as indagações, se quem é responsável, se tem servidor, se há um acompanhamento, se há uma manutenção frequente, se ocorre mensalmente, se obedecem às legislações quanto aos defeitos dos veículos, não está aqui a resposta. E aí, quem espera é o munícipe. Tá? Eu preferiria, num caso desse, que a resposta demorasse, que viesse o pedido para segurar mais alguns dias, o período pedindo um prazo superior para a resposta. Não me importaria com isso, mas desde que viessem sanadas essas circunstâncias, essas indagações, que não são indagações do Miguel, são indagações públicas. E uma dúvida que eu fiquei na leitura aqui, e depois vou reler isso com atenção, são as descrições. Então, nós temos, por exemplo, van. Tem a placa da van, tá?
o modelo da van. Então tem uma que é Ford, a outra é Fiat e 4 são Renault. A situação baixada e o problema motor em todas elas. E o período baixado, 15 meses, 20 dias, 16 meses, 14 meses, 15 meses, 12 meses. Então quer dizer que está tudo fora. Não está funcionando nada disso. É o que eu estou depreendendo daqui mesmo. E aí tem a previsão de conserto. Então, na previsão de conserto de uma van Ford, a previsão é de 1 mês. Na outra é 45 dias, na outra é 40 dias, na outra são 4 dias, uma outra são 40 dias e a outra 60 dias. Aí nas ambulâncias, como dissemos, e houve a resposta, são 7. No entanto, tem 2 que estão baixadas. Tá? Então tem 5 ambulâncias funcionando. Aqui, segundo consta, 5, rodando. As 2 que estão baixadas é uma GM Montana, problema no motor, período baixado 25 dias e previsão de conserto em 5 dias. E a outra é uma Saveiro, baixada, acidentada, período baixado 12 dias e uma previsão de conserto em 20 dias. Então, trocando em miúdos, 7 vans, e eu estou entendendo aqui que 6 vans, e parece-me que todas elas aqui estão com problema. Todas. E ambulância, 2, 4, 6, 7 ambulâncias e 2 com problema. O município não tem 7 ambulâncias? A informação que nos chegou aqui oficial é esta. Está aqui até as placas de todas essas ambulâncias aqui. Eu só fico com essa indagação e eu peço, eu não vou nem fazer outro requerimento. Eu vou pedir ao Maquininha, que já veio fazer o seu debi aqui, Maquininha, por favor, verifique essas respostas que foram prejudicadas pelo setor de saúde e que remeteu à seção de gestão e manutenção de frota, porque esta gestão, pelo que me acusa aqui em resposta, a competente para as justificativas de que necessitamos para as perguntas indagadas. Essas são as indagações acerca das ambulâncias do município. E aí nós temos outra, que esta eu vou analisar e em breve trarei os informes alusivas, são questionamentos alusivos às câmeras de monitoramento instaladas em Porto Ferreira e os locais onde elas estão instaladas. Enfim, senhores, esses são os assuntos que me cumpriam para o uso da palavra livre final. Eu agradeço a todos que permaneceram até o final da sessão e àqueles que estiveram aqui durante a sessão pela condução dos trabalhos, também aos cidadãos presentes neste auditório, àqueles que acompanharam pela transmissão do site do Poder Legislativo e pela transmissão da Rádio Comunidade FM, e encerro essa sessão com uma salva de palmas aos pavilhões.